Seja muito bem-vinda a mais um encontro, a mais uma aula online aqui comigo, onde nós vamos aprender hoje como é que a gente usa a palavra-chave no mapa astral. Oi, Gabi, tudo bem? Olá, quem tá entrando, meninas, sejam muito bem-vindas. Bom, meu nome é Jéssica, eu sou professora de astrologia, sou astróloga também, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como é que a gente usa a palavra-chave no mapa astral. Se você quiser aprender a dominar a leitura de mapa astral do absoluto zero e se quiser fazer uma transição de carreira ou uma renda extra e faturar R$ 5.000 por mês trabalhando 2 horas por dia, fica comigo até o final desse encontro, porque aqui você vai aprender muito sobre palavra-chave, mesmo que você nunca tenha tido contato na vida com a astrologia ou com a forma como a gente estuda a astrologia. Tá? Bom, só para te avisar, a gente está fazendo aqui uma live no Instagram e uma live aqui também no YouTube, e depois esse vídeo vai lá para o meu canal do YouTube numa playlist que se chama Astroflix, que é uma playlist onde eu só coloco dicas para você que quer realmente dominar a leitura de mapa astral do absoluto zero, e aí para isso você precisa aprender técnicas que funcionam e passar bem longe das técnicas que não funcionam, né? Porque de técnica que não funciona, a gente não quer. Bom, o tema da aula de hoje, né, ele é um pouquinho polêmico. Por quê? Porque eu quero conversar com você a respeito das famosas palavras-chave. Muitas pessoas escutam sobre palavra-chave na astrologia e eu quero desmistificar um pouquinho isso aqui. Quando você está aprendendo a ler mapa astral, essas palavras-chave, elas funcionam super bem. Só que tem mais coisas que você precisa também conhecer e expandir a sua mente sobre essas palavras-chave e que eu vou contar para você aqui nesse vídeo de hoje, tá? Então, o que acontece? Bom, se você tá chegando, né, aqui pela primeira vez nesse mundo de mapa astral, nesse mundo de astrologia, principalmente quem tá no YouTube, já aproveita para deixar o seu coraçãozinho, o seu like no vídeo, se inscrever no canal, porque daí você não perde mais as notificações. Quem tá no Instagram comigo, aproveita, clica no coraçãozinho, no aviãozinho, para mostrar para o Instagram que esse conteúdo ele é relevante para ajudar outras pessoas, tá? Porque às vezes as pessoas acham que ser astróloga é só trabalhar com astrologia, quando na verdade, quando você aprende a ler mapa astral, você já é uma astróloga, né? Mesmo que seja para autoconhecimento. E claro, se você tiver dúvidas, já deixa as suas dúvidas aqui nos comentários, tá bom? Então, toda quarta-feira a gente tem o nosso dia oficial de vídeos aqui no canal do YouTube, né? E também no Instagram. Então, todo dia, quarta-feira, meio-dia, eu estou aqui. Então, você nunca vai ficar sem conteúdo de astrologia ao vivo, tá bom? Bom, vamos começar então o nosso conteúdo de hoje sobre palavras-chave na astrologia. O que são palavras-chave? Né? O que determina uma palavra-chave? Se você for procurar o que é uma palavra-chave, né, você vai encontrar que ela é tipo um resumo. Só que o que acontece? Muitas pessoas chegam para mim para fazer uma leitura de mapa astral, ou para aprender astrologia, ou para aprender mapa astral. Sempre que elas chegam, elas comentam assim comigo: mas Jéssica, eu não consigo fazer, né, como você faz. Né? Eu não consigo ler como você lê. Eu não consigo olhar para o meu mapa e identificar o que você identifica. Eu não consigo, né, entender sobre o meu signo. Eu não consigo me encaixar no meu signo. Eu fico muito insegura. Quem trabalha com astrologia sempre me fala assim: eu não consigo decorar cada parte do mapa. Eu fico sempre travada. Sempre me dá um branco. Eu escuto muito isso. Tá? A insegurança, tanto do mapa astral como autoconhecimento, tanto do mapa astral como atendimento profissional, ela sempre existe. E um dos fatos dela existir é por conta dessa bendita dessa palavra-chave, porque as pessoas não conseguem fazer o quê? Memorizar todos os pontos do mapa astral. Ou às vezes você até chega a conseguir memorizar todos os pontos do mapa astral, isso acontece, só que daí, na hora de você ler o seu próprio mapa ou na hora de você atender com a leitura de mapa astral, você se perde, você trava na primeira pergunta que a pessoa te faz, que a sua cliente te faz ou que a sua amiga te faz sobre o mapa dela, você tá lendo, aí te dá um branco e aí isso te deixa nervosa, tá?
tá? E aí, às vezes, você até paralisa durante a leitura, você fica lá parada do tipo assim, tô insegura, não consigo continuar, não sei se é isso mesmo que eu tenho que falar. E aí isso faz com que você perca até a sua credibilidade. Só que isso não significa que você não estudou, não significa que você não fez a sua tarefa de casa. Eu tenho certeza que você estudou, tenho certeza que você fez a sua tarefa de casa, tenho certeza que você praticou, que você anotou tudo que você aprendeu, né, para tornar o seu aprendizado mais rápido, para tornar o seu aprendizado mais fácil. Eu tenho certeza que quando você está estudando, você faz tudo isso. Só que muitas vezes o ponto não é que você deixou de fazer as coisas de forma correta. O ponto é qual? Que provavelmente o que aconteceu durante os seus estudos foi a forma que você está aprendendo não é a forma correta de se aprender. Não é a melhor forma de você conseguir conduzir o aprendizado, né? Mas como é que todo mundo começa a aprender a ler mapa astral? Como é que as pessoas fazem no seu início de carreira como astróloga? É natural, tá, gente? Todo mundo começa a aprender pelas palavras-chave, pelas famosas palavras-chave. É por aí que todo mundo começa a aprender, tá? A gente encontra, né, muito na internet, se você pesquisa sobre mapa astral na internet, a gente encontra muito em diversas fontes essas palavras-chave, né? Para você fazer o quê? Para você memorizar cada signo, para você memorizar a energia de cada planeta, para você memorizar cada pedacinho do mapa. Na internet isso está muito bem distribuído. O que acontece é que nem sempre todos os sites eles vão usar as mesmas palavras para os mesmos signos, para as mesmas casas astrológicas, para os mesmos planetas. Eles podem usar palavras diferentes. E aí vai ficar humanamente impossível você conseguir decorar e entender e lembrar de todas essas palavras-chave. Não dá, né, gente? Vamos combinar que o nosso cérebro ele vai ter um limite de absorção do conteúdo, né? Então pensa, né, você que tem que decorar aí o significado de 12 signos, né, a luz e a sombra de cada um dos signos, você tem que decorar o significado de 8 planetas, daí você tem que decorar 2 asteroides, aí você tem que decorar 2 luminares, que é o Sol e a Lua, e ainda você tem que decorar 12 casas astrológicas. Gente, só de falar isso agora pra você, eu já tô cansada. Já me deu até uma tremedeira interna. Por quê? Caramba, é humanamente impossível da gente ficar decorando tudo isso. Vou passar o quê? Dias e dias e dias para decorar isso, né? E aí você ainda corre o bendito risco de esquecer essas palavras e de dar branco em você na hora que você está lendo um mapa, na hora de você fazer a sua leitura. Por quê? Se você não usa todas as palavras-chave, se você não usa todos os dias essas memorizações, a grande tendência é de acontecer o quê? A grande tendência é que você vai esquecer tudo. Se você não usa, o seu cérebro fala assim, isso aqui não é importante, então eu não preciso usar, e ele esquece, tá? E aí você se sente zero segura. Então, se você é aquela pessoa que também, né, quer aprender a astrologia, quer aprender a dominar a leitura de mapa astral, mas quer fugir da palavra-chave, eu quero entender como ela funciona, e você tá vendo que com palavra-chave ou demora muito, ou que não é para você a melhor forma, que para você não é o melhor jeito que você encontrou, a gente vai começar a desmistificar isso aqui, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai entender na prática o que eu faço com palavra-chave. Eu vou usar a palavra-chave? Eu vou. Você vai precisar ter um resumo na sua cabeça, mas a gente vai potencializar essas palavras-chave e trazer ela para o nosso entendimento, tá? E como é que você começa então a estudar o mapa astral? Como é que você começa a estudar de forma correta com essas palavras-chave? O que é que a gente faz? Deixa eu só mudar o meu celular aqui, que ele tá parando por conta de uma ligação que eu tô recebendo. Espera aí que eu vou arrumar o celular aqui, que tem um telefone me ligando e eu vou pôr no modo de bloquear. Pronto, coloquei. Desculpa aí, gente. Tava um número me ligando aqui e tava me desconcentrando. Pronto. Bom, então a gente vai fazer o quê? Voltando. A gente vai pegar essas palavras-chave e a gente vai potencializar.
a gente vai trazer elas para o nosso entendimento, tá? E aí, como é que você vai começar, então, a estudar da forma correta com essas palavras-chave? O que é que você vai fazer? Então tá, calma aí, fica tranquila que vai dar tudo certo. 90% das astrólogas sentem essa insegurança, tá? Isso é completamente normal quando você está começando, na sua primeira leitura de mapa. Então, calma, respira, que você não tá fazendo nada de errado, tá tudo certo. A gente vai entender como é que você vai fazer, em primeiro lugar, né, para estudar com palavra-chave. Então, o que é a palavra-chave? As palavras-chave, elas são termos, elas são frases que a gente utiliza quando a gente quer fazer o quê, gente? Quando a gente quer buscar alguma coisa de forma rápida, né? Palavra-chave é uma coisa que o nosso cérebro acessa para buscar um significado. São palavras que o seu cérebro vai acessar, vai lembrar quando ele vai precisar usar um contexto completo. Então, ele busca uma palavra-chave sobre aquele assunto e usa o contexto. Por exemplo, eu tenho certeza que você mesma usa palavras-chave direto quando você vai pesquisar alguma coisa no Google, por exemplo. O buscador do Google é um buscador de palavra-chave. Para você procurar alguma coisa lá, o que é que você tem que digitar lá no buscar? Às vezes você não digita, quero saber como faz isso. Você digita algo específico, né? Por exemplo, mapa astral é uma palavra-chave, tá? Como ler mapa astral é uma frase-chave, ou seja, você resume o termo. São termos curtinhos, são termos pequenininhos que resumem para você aquilo que você precisa encontrar de resposta. Então, as palavras-chave, elas têm como objetivo categorizar uma busca. No nosso cérebro, a mesma coisa. Então, quando eu estou falando de palavra-chave, eu estou trazendo um resumo, resumido milhões de vezes. No mapa astral, por exemplo, né, o que eu vejo acontecendo muito é o seguinte: uma palavra-chave, ela acaba se transformando no estereótipo. Por exemplo, se eu disser para você que todo brasileiro gosta de samba, eu tô certa? É isso que de fato identifica um brasileiro, gostar de samba? É isso que faz uma pessoa se sentir parte do grupo brasileiro? Gostar de samba é o que faz você se sentir brasileira? Então, no mapa astral, a palavra-chave, se ela for mal usada, ela vai se transformar numa grande mentira, numa grande armadilha. Porque é errado da nossa parte a gente achar que uma palavra-chave vai fazer o quê? Vai definir de fato uma pessoa, vai definir de fato o que acontece na vida dela, vai definir um estudo. E isso não é verdade. Pode até conter verdade na palavra-chave, mas não todo o contexto daquele mapa astral. O brasileiro gosta de samba, mas eu não gosto de samba. Então a palavra-chave, ela vai servir para você fazer o quê? Para você jogar lá no Google ou no seu Google interno e aí ter uma explicação do contexto. Então a palavra-chave, ela vai se transformar num resumo. E o resumo, ele não necessariamente é o que você vai falar para a sua cliente. Senão você vai ficar um robô, né? Já imaginou? Você tem uma cliente, por exemplo, virginiana, e você fala para ela que ela é chata, que é um dos estereótipos de virgem. Porque é assim, né? Que alguns virginianos, eles são conhecidos como chatos. Mas não faz sentido algum você decorar a palavra-chave chata e você falar isso para tua cliente, né? Então, por que a palavra-chave ela não vai render a tua consulta de mapa, não vai ser verdadeira? Porque ela vai ser um resumo que não vai deixar você entender o todo. Então, é você querer entender um caminho da montanha por onde? Pelo ponto de vista da chegada e não pelo ponto de vista da partida. Você só enxerga o caminho inteiro se você estiver lá na partida. Para você enxergar o trajeto todo, você precisa passar pelo trajeto todo. Então a palavra-chave é o topo, é o ponto de chegada. Sabe o que acontece quando você tem a palavra-chave na cabeça? Você começa a falar as mesmas coisas para as pessoas diferentes sempre. Então você tem 3 atendimentos no dia e você não consegue destrinchar as suas leituras de mapa.
Por exemplo, vamos pegar esse exemplo de 3 atendimentos por dia. Vamos supor que você atende um amigo que tem o Sol no signo de Áries. Ou seja, seu amigo é do signo de Áries. Como é que você falaria com ele, por exemplo, em relação à palavra-chave de Áries? Olha, você é uma pessoa mais energética, você é uma pessoa mais agressiva, né? Você tem bastante coragem, você tem bastante ousadia para fazer as suas coisas acontecerem. Você tem muita vontade de liderança, muita vontade de fazer as coisas acontecerem. Você quer ver movimento. Aí, ok, beleza, você falou isso para ele. Aí vem uma segunda pessoa que tem o ascendente no signo de Áries. Aí, para ela, você vai falar o quê? Olha, você é uma pessoa que você se comporta de uma forma mais energética, de uma forma mais agressiva. As pessoas te enxergam como uma pessoa agressiva. As pessoas acham que você tem muita ousadia. As pessoas acham que você tem muita coragem. Veja, eu tô falando exatamente a mesma coisa, usando as mesmas palavras. Aí vem uma terceira pessoa e fala assim pra você, desse jeito. Ai, eu já sei que eu sou do signo de Áries, eu já até estudei um pouquinho de mapa astral, até conheço um pouquinho, mas eu não me sinto nada do signo de Áries. E aí? Você vai falar o que pra ela? Ah, mas você não se sente assim? Mas você é Áries, você é energética assim, você é agressiva assim. Às vezes você tem bastante energia, bastante coragem e ousadia para fazer as suas coisas acontecerem. Tipo, oi? Está falando exatamente a mesma coisa para 3 pessoas diferentes. Ela acabou de falar que ela não se identifica com Áries e você está falando palavra-chave para ela do signo de Áries como se elas fossem pessoas iguais. E tem mais, a última pessoa, né, que foi essa última pessoa que você atendeu, ela falou assim, não, eu já conheço, eu já sei. E você está insistindo, dizendo para ela que ela se sente sim daquele jeito. Entende que isso não faz sentido nenhum quando você decora a palavra-chave? É isso que começa a acontecer na sua leitura de mapa quando você só tem palavra-chave no seu acervo pessoal. Quando no seu cérebro você só se quis memorizar palavra-chave, isso te limita, você fica repetitiva e ainda você fica perdida quando aparecem situações como essas que eu acabei de falar para você. Como é que você vai falar que ela é uma coisa se ela falou para você que ela não se sente aquilo? E aí a gente vai entender por que tem muita gente que acha que a leitura de uma astral é enganação, que é bobo, é genérico. Quando na verdade, se você estudar a fundo, você vai saber que não é isso. Você sabe que tem uma correlação ali dos astros com a gente. Então aprenda o contexto antes. Antes de querer fazer um resumo do que você está vendo, aprenda o contexto. Aí ok, aí você me pergunta assim, tá bom, Jéssica, então como é que eu faço? Né? Qual é o caminho que eu tenho que seguir? Como é que eu vou fazer então para conseguir ler o mapa astral da minha cliente sem usar essa palavra-chave? Então eu vou te explicar isso, tá? Vou te mostrar agora, mas você precisa entender que quando você está com o mapa astral de uma cliente na sua mão, na sua frente, você está com a vida dela na sua mão. Ela tá ali para resolver uma dor. Ela tá ali para resolver algo que está incomodando ela naquele momento, tá? Ela quer a sua ajuda para tomar uma decisão. Então você tem uma responsabilidade muito grande como astróloga perante a vida dela. Muito empática a sua responsabilidade. Você tem que se colocar no lugar dela, né? Você tem que ser a luz, você tem que ser o direcionamento. E não um dicionário de palavra-chave que vai ficar falando um monte de termos decorados e repetitivos para sua cliente e que muitas vezes para ela não vai fazer nem sentido, porque ela foi buscar ajuda, ela foi buscar um contexto. Então, ler uma mapa astral é direcionar a vida da pessoa, é ajudar a vida dela. Por isso, não faz sentido nenhum mesmo, de jeito nenhum, você ficar presa nessas limitações de estereótipos e palavras-chave. Porque é um trabalho sério ler o mapa astral de alguém,
tá? E aí, como é que você faz, então, para entender o mapa astral dela, sem você precisar ficar se apegando só nas palavras-chave? Como é que você pode fazer isso, né? Como é que a gente faz isso? Então, a gente vai fazer assim, a gente vai começar entendendo que cada parte do mapa astral é um universo todo. Então, é impossível a palavra-chave atender cada pergunta que as pessoas fazem numa leitura de mapa astral para você. Comece entendendo isso. Então, pensa, se você ficar usando uma palavra-chave por signo, por casa astrológica, por planeta, por exemplo, você pegou aquele signo, reduziu ele numa foto, que é a palavra-chave. É a mesma coisa que eu falar para você que a sua vida está escrita no seu RG. O seu RG não é a sua vida. Você não é o seu RG. Lá diz quem você é. Lá tem os seus dados. Mas lá não fala nada da sua história. A mesma coisa dentro do mapa astral. Existe um contexto, existe uma história por trás da foto do signo. Mas não significa que aquele signo é só aquilo. Então, a sua excelência na leitura vem da onde? Vem de você entender o que está por trás do contexto daquela foto, do contexto daquela parte do mapa, do contexto daquele conjunto de planetas que você está estudando, tá? Então, quando você faz isso, quando você olha para o contexto, você alcança a verdadeira forma de você entender como estudar um mapa astral. Então, vamos olhar isso na prática. Eu trouxe aqui minhas cartinhas para a gente olhar isso na prática, tá? Então, é o seguinte, eu trouxe aqui 2 signos, tá? Eu trouxe Sagitário, que eu gosto muito de Sagitário, e eu trouxe Leão aqui nas minhas cartinhas, ó, Sagitário e Leão, ok? Legal. Aqui, Leão. Todo mundo vendo? Beleza, ok, todo mundo vendo. Então, o que acontece? Como é que eu posso, de primeira, analisar um contexto? Eu vou te falar quais são as palavras-chave de Sagitário. Vou te falar 3 palavras-chave de Sagitário. Fronteiras, abundância e prosperidade. Essas são 3 palavras-chave de Sagitário. Nossa! E aí, o que eu faço com essas 3 palavras? Coloco essas 3 palavras em qual contexto? Aonde que eu coloco isso? Beleza? Falei para você 3 palavras-chave de Sagitário. Quando eu pego o signo de Sagitário, só vou ficar aqui para ver se tá todo mundo vendo. Quando eu pego o signo de Sagitário, pego a minha carta do signo de Sagitário e eu olho para o desenho do signo de Sagitário, você tá vendo aqui alguma coisa que diz prosperidade, abundância e fronteira? Esse desenho se parece com alguma dessas palavras? Eles não se parecem com nada disso. Não, Jéssica, eu tô vendo uma flecha apontada para cima. Caraca, você tá vendo uma flecha apontada para cima. Real, verdade. E da onde é que surgiu essa palavra-chave de abundância, prosperidade e fronteiras? Se não tem nada a ver com essa imagem. Então, o que a gente faz? A gente olha para a imagem e a gente analisa o que essa imagem está querendo me dizer. Eu olho para essa imagem e eu vejo que ela está apontada para cima. Então, é algo que vai além, né? É algo que está indo para o céu, é algo que está subindo. Eu olho para essa imagem e eu vejo que ela é vermelha, né? No mapa, lá no mapa do astro.com, que é o site que eu uso, ele é vermelho. Por quê? Porque é uma cor do quê? De energia, é uma cor de fogo, é uma cor de vontade, é uma cor de realização. Poxa, aqui eu não tô falando nada de prosperidade, eu não tô falando nada de abundância, eu não tô falando nada de fronteiras, mas eu tô falando de algo que vai além, de algo que tem uma força para ir além, de algo que tem um desejo, um fogo de ir além. E aí, quando eu começo a pensar no contexto de ir além, poxa, ir além significa ir longe. Fronteiras. Ir além significa crescer, significa, né, ter essa energia de ir. Nossa, é algo grande, é algo grandioso. E em nenhum momento eu tô falando para você que é prosperidade, abundância e fronteira. Você tá analisando pelo próprio desenho que essa energia te traz algo maior. Porque imagina você com o Sagitário na mão, analisando a casa da saúde física,
da pessoa. Aí a pessoa que você tá vendo o mapa tem Sagitário na casa da saúde física, que é a casa 6. Aí você fala assim pra ela, nossa, aqui tem uma abundância, né? Aqui é grande. A mulher vai falar assim, né? Ou o homem, nossa, tá me chamando de gorda? Porque Sagitário na casa da saúde física aumenta, cresce, a pessoa é gorda, a pessoa é obesa, a pessoa vai engordar por isso? Não, né? Então a gente vai ver que tem uma energia para seguir uma certa direção, que ali ela tem uma prosperidade, que ali ela tem uma abundância, que sim, Sagitário na casa número 6, em questão de saúde física, pode indicar alguma questão de peso, porque ele traz essa energia do grande, mas eu não tô falando que é só isso. Na saúde física, ela pode fazer o quê? Ela pode expandir, ter energia. Para quê? Para fazer uma atividade física, para se exercitar, para se colocar em movimento. É uma prosperidade, uma abundância na saúde física. Né? Se eu ficar só parada em palavra-chave, ferrou. Né? Prosperidade, abundância, fronteira, saúde física, fronteira, não vai fazer muito sentido. Então você analisa o contexto e aí você entende. Nossa, Sagitário é um signo de que ele faz coisas, acho que grande. Acho que ele realiza coisas grandes. Acho que ele tem energia para ir além. E aí fica mais fácil de você conseguir entender sem usar a palavra-chave. A palavra-chave vai ser um direcionador, mas você vai precisar entender o contexto que tem por trás dela, né? Olha só, se a gente pegar o signo de Leão, por exemplo. O signo de Leão, ele tem aqui, né? Esse desenho. Parece muito uma juba. Parece muito um cabelo, né? Então você olha para Leão, por exemplo, e você fala assim, nossa, olha só, né? Esse desenho, né? Esse cabelo, essa juba, né? Você já sabe que é o signo de Leão. Ele é vermelho também, no astro.com, ele também é um signo de elemento fogo, que tem bastante energia. Aí você começa a pensar, quem é Leão na selva? Caraca, ele é o rei da selva, né? O que esse desenho parece? Nossa, esse desenho parece um cabelo. Quando você está na rua e você vê uma pessoa com um cabelo muito diferente, ela não te chama a atenção? Nossa, essa pessoa com um cabelo muito diferente, ela me chama a atenção na rua. E aí você começa a entender as características de Leão. Palavras-chave de Leão que vocês encontram no mapa astral. Vou falar palavras-chave do português bem clássico, tá? Bem simples aqui. Centro das atenções, metido e autoritário. São as 3 palavras-chave de Leão que vocês, quando você aprende astrologia e você pega a palavra-chave, são as 3 de Leão, é isso que aparece. Metido, centro das atenções e autoritário. Mas peraí, como é que eu vou falar com uma pessoa de Leão se você é leonina, aí você é metida, aí você quer ser o centro das atenções? Sua cliente vai embora correndo, nunca mais volta para conversar com você. Então, quando você analisa toda essa esfera de o contexto, o que tem por trás desse contexto, o que você está vendo aqui? Caramba, o rei da selva realmente, ele chama muita atenção, os outros animais têm um certo medo dele. Por quê? Porque ele é grande, ele é vistoso, ele é bonitão, né? O leão na selva, ele chama a atenção, um animal muito bonito. Poxa, uma moça ou um moço com um cabelo diferente na rua, ele também vai me chamar a atenção. É uma coisa que, assim, me destaca. Um cabelo roxo, colorido, você olha, não vai falar que você não olha. Você fala, nossa, aquela pessoa ali, ela é diferente, né? E aí você vai entender o contexto de aquela pessoa, ela tem muita ousadia. Poxa, aquele cabelo colorido, ela é muito criativa. Tá, tudo bem, ela tá chamando um pouco de atenção. Às vezes também ela tá afim de chamar a atenção. É uma característica do signo de Leão. O rei da selva, todo mundo tem medo dele, ele é mandão, né? O leão lá na selva, todo mundo corre dele. Leão pode ser meio generalzão do exército também. O signo de Leão pode ser um pouquinho o rei da selva também. Então, entende que você não fica presa na palavra-chave? Como é que você fala para sua cliente de Leão que ela é metida e que ela quer chamar a atenção de todo mundo? Essa é uma das palavras-chave que você vê em livro de astrologia. Você não pode falar isso para ela, né? E se você vai fazer o que? A sua cliente vai embora. Então você vai aprender o contexto do signo, o contexto do mapa astral, e aprendendo esse contexto, você fala, agora sim, eu pego a palavra-chave Leão, centro das atenções, trago para o contexto. Olha, talvez você faça algumas coisas que chamem a atenção no seu dia a dia,
né? Leão, por exemplo, na casa número 1, no ascendente. Olha, talvez você tenha uma característica de ser uma pessoa que as pessoas veem quando você passa, as pessoas reparam em você. Não, olha, você é metida, autoritária e você quer ser o centro das atenções, né? Talvez as pessoas reparem muito no seu jeito de se comportar. Você consegue entender como muda o contexto? Como fica diferente você tirar essa coisa da palavra-chave e começar a entender o contexto que aquele signo te traz? O contexto que aquela parte do mapa astral te traz? Faz sentido? Sagitário, no ascendente, por exemplo, que a gente tem lá, né, o ir além, a coragem, né, o ir longe por conta da flecha. Olha, você é uma pessoa que você vai longe. As pessoas enxergam você como uma pessoa muito próspera, que é a palavra-chave de Sagitário. Uma pessoa que consegue ir além, uma pessoa que vai, né, que tem a coragem, a energia de ir além. Então, entende que você sai da palavra-chave e você analisa o contexto do mapa. E aí você não fica mais presa em palavras-chave que vão dificultar muito o seu aprendizado. Eu não posso falar para uma pessoa de Sagitário, por exemplo, que tem lá na casa 6, que ela é gorda. Eu não posso falar para uma pessoa que tem ascendente em Leão que ela é metida, porque isso faz as pessoas se afastarem de você, tá? Então, quando você sai dessa coisa da palavra-chave, você entende o contexto que aquele signo e que aquela energia quer te trazer, você aprende a ler um mapa. Você aprende a interpretar, porque esses signos e todos os signos do zodíaco, opa, tá de ponta cabeça, eles trazem um símbolo do universo. Agora, se você pega isso daqui e você reduz numa única palavra, você está desconsiderando todas as outras possibilidades que existem aqui dentro. E você vai fazer o quê? Sempre repetir as mesmas coisas para as pessoas diferentes. Isso não é ser astróloga, isso não é ler mapa astral, isso é ser robótico. Então, quando você aprende a ler o contexto do símbolo, a imaginar um personagem, a criar uma história para aquele desenho, né? Você consegue ver o que ele significa, você consegue ter uma ideia enorme do que aquilo influencia no mapa da pessoa, sobre o que mais esses símbolos significam. E se você se exercitar diariamente e fazer isso com as suas leituras de mapa astral, você vai ter um mundo de infinitas possibilidades de leitura de mapa. Você vai poder falar para todas as pessoas, independente da pergunta que a sua cliente te fizer. E sabe o que isso me lembra? Né? Sabe o que falar disso com você me lembra? Sabe o que olhar para essas imagens me lembra? Me lembra que nós somos pessoas que aprendemos por imagens. A nossa linguagem, a nossa primeira linguagem da infância começa com a imagem. Depois que existe uma palavra, a gente aprende a palavra associada à imagem. Caneta, papel. Eu tenho uma percepção X desses símbolos, você tem uma percepção Y desses símbolos, porque a forma como você aprendeu que isso aqui era caneta, a linguagem que você aprendeu é diferente da forma como eu aprendi. Então você vê isso aqui, você pode imaginar até um peixinho no mar, tá? Então você pode começar a fazer as suas leituras de mapa astral fazendo o quê? Olhando para as imagens. Tá? Você pode fazer com você mesma. O que cada parte do mapa te lembra? O que as cores do mapa astral te lembram? O que cada parte pode acabar representando para você? E isso é mágico, muda a sua forma. Então, essa é uma forma até mesmo de você estudar o mapa astral. É uma forma até mesmo de você fazer o quê? Colocar o que esses símbolos do mapa astral que você está vendo podem significar no seu dia a dia. Por exemplo, a flecha de Sagitário. Lembra o quê? Lembra indicadores. Pode lembrar de pessoas que você conhece, a sombra e a luz dela. Leão, os cabelos diferentes, chamar a atenção. Pensa nas pessoas que você conhece que são desses signos. Olhe para elas. Como é que você enxerga elas? Então é importante você começar a abrir as suas anteninhas para os acontecimentos do seu dia a dia, para facilitar o seu aprendizado.
Então você precisa entender, né, o contexto para então depois desse contexto você pegar as suas cartas, seus resumos, o seu estudo e resumir em palavras-chave. Primeiro eu entendo o contexto, depois eu olho para a palavra-chave. Porque quando a sua cliente te fizer uma pergunta diferente, você vai saber responder para ela também de forma diferente. E isso vai fazer você aguçar a sua intuição, né? Então veja o que cada parte do mapa acaba significando para você. Coloca isso no seu dia a dia, né? Coloca como isso pode significar para você, o que pode significar para você, e tudo isso vai tornar a sua leitura de mapa astral autêntica, de uma forma que você vai saber ler com as suas palavras e que vai ser diferente da forma como outras pessoas fazem a leitura de mapa astral, entendendo o contexto e não ficando presa em palavra-chave de site e de livro. Combinado? Bom, por isso que eu queria trazer esse tema para você hoje sobre palavra-chave ao aprender leitura de mapa astral, porque você vai precisar delas em um momento para acessar de forma rápida, mas você precisa primeiro aprender o contexto daquela imagem, o contexto daquele significado e depois transformar aquilo na sua palavra-chave, tá bom? Bom, gente, era isso pro vídeo de hoje. Lembra que se você tá aqui no meu canal do YouTube, se você não se inscreveu, já se inscreve, já compartilha esse vídeo com outras pessoas que gostam de astrologia como você. E se você tá me acompanhando no Instagram, todas as quartas-feiras, meio-dia, eu estou aqui com as lives. E no YouTube, quarta-feira e domingo à noite, tem vídeo novo no canal também. Tenha um ótimo dia, ótimos estudos astrais para você e a gente se vê em breve num próximo vídeo, numa próxima aula. Um beijo, tchau, tchau!